Um ponto interessante para a gente partir, para entender o pensamento dos gregos sobre o que eles pensam que é educação, como a educação foi se transformando nesse grupo, né, nesse povo, é interessante saber algumas estruturas, como, por exemplo, o sistema de crença deles, né? O sistema de crença dos gregos, eles tinham, né, os deuses como criadores e desenvolvedores do seu destino. Então, olha só que interessante. Você está no sistema de crença, onde deuses eles apontam, direcionam e determinam esse destino, tá? Isso é uma coisa muito importante para a educação, porque a educação nesse primeiro momento, ela vai estar dentro dessa estrutura, tá certo? E essa estrutura vai desenvolver outros pontos na educação. Assim como a gente viu a ideia do barco, essa ideia dos deuses gregos, né, desse tipo de crença, de apego, vai dar um molde diferente para a educação. E aí é o seguinte, eles tinham esse tipo de percepção, certo? E nós estamos falando de um povo primitivo. Agora, uma coisa interessante que nós precisamos saber é que os gregos não viveram da mesma forma sempre, tá? Eles viveram vários períodos históricos. Esses períodos históricos são divididos e em cada período a percepção de educação muda. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes nós temos a ideia de que demora para o pensamento sobre a educação mudar, a estrutura da educação mudar. E muitas vezes ela muda de uma forma muito repentina e dura um curto período de tempo, aquela estrutura de educação. Logo ela acaba e começa uma outra forma de educação. Quais são esses 4 períodos, tá? Bom, tem o período homérico, né? Vocês já ouviram falar das histórias, né? Mas o período homérico é o seguinte, ele vai de século 12 a.C. até o século 18 antes de Cristo, tá certo? Então ele durou um bom tempo. Quais são as características? Eles moravam num sistema escravista, onde os escravos trabalhavam para a aristocracia, para os seus patrões, né? Para os seus senhores que escravizavam eles, e aí eles tinham poder porque eles tinham posse das terras, tá? Esse foi de certa forma, características gerais desse período, tá? Os tempos homéricos, lógico. Depois do século 8 até o século 6, a gente vai ter uma segunda fase, um segundo período, que é um período muito importante, é um período de evolução da sociedade grega muito forte, que é um período onde vai aparecer os filósofos, onde vai se desenvolver a filosofia, onde vai aparecer Sócrates, onde o sistema vai ser um sistema de polis, de cidade e estado, né? Vai se mudar a característica, quer dizer, você já vê surgir aí um sistema político, um sistema social, onde eles saem daquele primeiro sistema primitivo de pensamento, de organização, e começam a evoluir esse sistema, né? Evoluir para todos os lados. Político, ciência, filosófico, todas essas estruturas começam a evoluir, tá? Inclusive é nesse período onde a democracia vai começar a ter uma elevação, tomar um espaço maior e, não se engane, tipo 10% da população participavam do sistema democrático, porque o sistema democrático grego era um sistema muito peculiar, tá certo? Mas bom, não cabe a gente falar sobre esse sistema aqui, que ele é muito mais história do que pedagogia. Esse período, o segundo período, é chamado período arcaico, tá? Foi bem no comecinho desses pontos que eu falei, foi bem um surgimento, porque o período que vocês conhecem, que a gente estuda na escola, tal, que as pessoas costumam falar, é o período clássico. O período aí, ele é do século VI até o século V a.C. Ele durou pouco tempo, foi um período de grande evolução, tá? Nesse período que vai aparecer algumas coisas interessantes aqui, que o texto coloca, que é a criação da arte, né? Dar valor à arte. A arte surge como arte mesmo, né? Não só como um acontecimento isolado. Agora vai surgir a criação da arte, né? Vai se criar a arte, a literatura e a escrita. Também nesse período vai surgir escolas e os sofistas, tá? Bom, vamos entender um pouquinho melhor isso. Literatura, porque então começa a se surgir, como a gente disse lá no primeiro período, que é o período homérico, né? Começam a se escrever histórias, contos, inclusive a se escrever os mitos. Então você começa a ter uma produção literária nesse momento. Temos que lembrar que Sócrates, Platão, Aristóteles, Sócrates não, mas Platão e Aristóteles escreveram muitas coisas e é desse período. Então, se começou a ter uma produção muito grande, um pouco antes disso, mas nesse período se começou a ter uma produção muito grande literária. Então, fica aí como um boom, né,
como é que eu posso dizer? Um grande crescimento da literatura, da escrita também, porque, lógico, a literatura é um produto da escrita e começa a se escrever, certo? Porque começa a ter, lógico, um domínio da escrita e da leitura. Então, por isso, é a possibilidade de se surgir escolas, tá? Aonde você tem aí, de certa forma, um material diferenciado, que é o material escrito e o material literário para você acompanhar as ideias, os mitos, as histórias e colocar as ideias no papel. Quer dizer, você tem todo um processo diferente, mais bem evoluído, né? Bem mais evoluído do que os períodos primitivos. Então, você tem também aí o surgimento, né, oficial dos sofistas. Eu vou fazer um resumo bem rápido aqui sobre os sofistas, tá? Tem os filósofos e tem os sofistas. Quem eram os sofistas? Eles eram os sábios, tá? Da época. Eles tinham conhecimento, eles ensinavam esse conhecimento, assim como um professor particular. Eles cobravam para passar esse conhecimento, na sua grande maioria. Bom, os filósofos não gostavam muito desses caras, porque os filósofos eram outro tipo de grupo de pensador. Eles eram pensadores mais livres, tanto na sua ideia de pensar, quanto na sua ideia de agir, né? Então, o que era a filosofia? Era um tipo de pensamento muito mais amplo. Eles questionavam a existência do ser humano, a religião, os mitos, eles questionavam a sociedade. Então, era um pensamento que te dava abertura para você expandir, né, a tua visão. Os sofistas tinham uma moralidade no ensino deles, que era algo que os filósofos não compactuavam. Eles queriam que você abrisse a tua mente, enxergasse mais possibilidades e questionasse essas ideias. Eles não queriam que você ficasse preso num mito, sabe? Tipo assim, você crê nisso, mas você já parou para pensar sobre isso que você crê? Olha, você acredita nesse sistema de organização social, mas você já parou para pensar se é o melhor, o porquê que ele existe, se ele é necessário? Então eles tinham essa visão. Então, foi nesse período, olha que interessante, tem os sofistas, logo na sequência, os filósofos, né? Quer dizer, a gente já está falando aqui de sistemas diferentes de pensamento que vão influenciar na educação dos gregos, certo? Bom, e depois do período clássico, que se eu fosse dar uma aula de história, fazer um vídeo de história, ia render muita coisa. Tem o período helenístico, tá? Que ele vai ir, então, aí do século III até o século II também, certo? Vai ser um momento crucial na história da Grécia, que é quando Roma se apropria da Grécia, tá? Roma toma a Grécia, vai se apropriar da cultura grega, vai se misturar e a Grécia deixa de ter o seu molde grego peculiar e agora os romanos vão entrar com todo um processo de cultura dentro da cultura grega. E aí é o seguinte, quando eles entram, vai acontecer um processo de surgimento de escolas, né, diferentes das escolas gregas, e algumas coisas vão se tornar parte do ensino da educação, né? Como, por exemplo, coisas que as pessoas vão aprender, como filosofia, geometria, aritmética, música. Essas coisas vão se tornar parte da educação, coisas que as pessoas vão aprender. É interessante que todas essas coisas, elas vão se tornar parte da educação, principalmente por uma necessidade social, né? Porque agora você tem um investimento em construções, em engenharia muito maior. Então, aritmética, no caso, matemática, gramática, música, tudo isso vai fazer parte de uma necessidade daquele povo, daquele momento. E aí são esses 4 períodos, essas são as características do período, não se prenda a isso, é só para você saber mesmo o que cada período teve de praticamente de mais importante, de mais visível, tá? Mas é para você saber essas características, como eu disse, cada período desse vai mostrar a educação se desenvolvendo de uma forma, tá certo? O que nos interessa desse período? Principalmente o período helenístico, que é o último período, e o período clássico, tá bom? Onde surgem os filósofos. Por quê? Porque nós vamos começar a falar dos filósofos, afinal, né? São eles que deram a sua opinião e deixaram visível isso sobre a educação, sobre o que é educação, a importância da educação. Eles que pensaram mais profundamente nessas questões, tá? E eles que levaram a ideia sobre o que é educação, pedagogia, história, a visão de mundo, eles que colocaram essa ideia em um outro patamar. Então é interessante nós sabermos um pouquinho sobre eles, o que eles acham da educação, tá certo? Porque aí já começam as teorias sobre a educação, tá bom? Então vamos lá, dentro da pedagogia. Então vamos saber o que era o conceito de pedagogia para os filósofos. E aqui tem uma coisa interessante, que é saber a etimologia da palavra
pedagogo, tá? Que vem de paidagogos, é uma origem grega. Pai é criança e dagogos é conduzir, é aquele que conduz a criança. Isso era um nome dado ao escravo, né? É a forma que se chamava o escravo, que levava a criança para a escola, né? Que levava a criança para aquele núcleo onde ela praticava a educação, onde ela desenvolvia a educação. É aquele que guia a criança para o saber. E o que era esse saber nessa época, né? É o seguinte, os gregos, eles tinham uma visão de primeiro momento, né? No seu primeiro período, a visão deles sobre a importância do belo e dos esportes, tá? Por quê? Porque no desenvolvimento da cultura grega, principalmente nas filosofias, a gente vai ver muito isso em Platão, que a admiração pelo belo, pela organização, pela construção, né, pelo raciocínio de desenvolvimento das coisas, pela estética, tinha um valor cultural muito grande. A questão dos esportes também, principalmente sobre as competições esportivas, e é interessante porque quando fala do desenvolvimento do belo e dos esportes, a gente tem uma coisa que se liga muito, que é a estética física, né? Que era admirável. Então vocês vão ver que era algo que fazia parte da cultura grega, a estética humana, né? A estética do guerreiro, do soldado. E isso é uma coisa interessante porque vai refletir no sistema de cultura da educação deles. Como a gente viu aqui, 2 pontos da educação que eram muito fortes era o belo e o esporte. Eram coisas que eles se preocupavam e eles filosofavam sobre isso. Em Platão, em Aristóteles e Sócrates, ao ler esses autores, esses pensadores, dá para entender melhor o que significa isso. Lógico, eu não vou me aprofundar porque só o resumo dessas ideias daria um vídeo de meia hora, tá? Mas esses 2 pontos que você precisa saber que eles focavam como partes da educação, tá bom? Bom, questões importantes então para os gregos, né? Lógico. Eles pensavam a educação, só que tinham questões muito importantes. E aí o Sócrates ele vai colocar algumas pontuações, tá? Ele coloca 3 pontuações muito importantes aqui, pelo menos para você que vai tratar do ensino, da educação, acho que é interessante você se questionar também sobre isso, tá? Sócrates vai fazer 3 perguntas importantíssimas, né? Três ideias, que é o seguinte: o que é melhor ensinar? Olha que interessante, falando o que é melhor, o que é necessário ensinar, né? O que nós vamos ensinar? Não é simplesmente, eu vou ensinar isso. Eu vou fazer as três pontuações, depois a gente vai desenvolver um pouco mais essa ideia. A segunda, como é melhor ensinar? Como é melhor ensinar? E terceiro, para que ensinar? Né? Então, quer dizer, ele meio que abrange toda a visão sobre, ensinar. E aí, né? Vou fazer para quê? Com quem? Como? Lógico, ele tinha um pensamento que ia do começo, é um pensamento primal, né? É o pensamento primeiro dele, que vai fazer todos os outros pensamentos se desenvolverem, que é o pensamento clássico do Sócrates, que é só sei que nada sei. Provavelmente você escutou isso em algum lugar. Só sei que nada sei. Esse pensamento dele significa o seguinte, tá? O começo da sabedoria é você entender e perceber e saber que você não sabe nada, tá certo? Isso talvez pareça um pouco clichê, mas é muito profundo, tá bom? E nós vamos falar um pouco sobre isso, voltando agora nos 3 pontos, tá? Bom, primeiro ele fala o que é melhor ensinar, tá? Porque, pensa o seguinte, tá? Quando você ensina, lembra que nós falamos das estruturas, né? Nós vamos ver que existe uma estrutura, que é uma estrutura mais formal e uma estrutura mais informal, tá certo? Do saber. Uma estrutura mais informal do saber. E o que ele vai falar é o seguinte, olha, tem coisas que será que são necessárias, né? O que é melhor ensinar? Será que tem necessidade de você ensinar isso? Até porque ensinar existe um domínio, existe um investimento de tempo, um investimento de espaço. Então, o que é preciso ensinar? O que o outro precisa aprender? O que o outro precisa saber, né? Isso é interessante, porque na dinâmica do dia a dia surge uma coisa muito importante, que é a qualidade do que você está ensinando. Muitas vezes, essa qualidade, ela não existe ou ela está muito baixa, não é pelo seu desempenho, mas é porque o que você está ensinando não é necessário, ele não tem uma relevância para o público que está aprendendo, né, esse conteúdo.
isso, na verdade, é uma coisa interessante de se pensar, né? Por exemplo, você que ensina, né? Você que passa informações. Aí você está lá na sala de aula, você está dando aula, por exemplo, de história, e você está falando da primeira parte do período primitivo. Aí você está falando, olha, há 8 milhões de anos atrás, há 5 milhões de anos atrás. Aí você começa a falar umas coisas tão específicas, coisas que daqui, quando você chegar na Revolução Industrial, aquilo não vai fazer diferença nenhuma. O que o Sócrates está falando? Isso que você está ensinando é relevante para a vida prática ou é só sacanagem? Entendeu? Então quer dizer, isso que você está... Porque assim, não é só o que você está ensinando, o que você está passando como informação, mas a forma de que você está passando. E aí vem a segunda pergunta, como é melhor ensinar? Porque, às vezes, para você professor, para você educador, está muito claro na tua cabeça como isso vai influenciar na vida prática do educando, do aluno. Mas talvez você não consiga passar essa sua certeza, esse seu entendimento para ele. Ele vai ler, vai fazer a lição, talvez passe na prova, e ele chega lá e não serve para nada. Ele não vai conseguir colocar aquilo em prática. Então, como é melhor ensinar isso que você está ensinando? Será que isso que você está ensinando é relevante mesmo? Está servindo para quê isso daí? Esses dois pontos são muito importantes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo disso prático que é legal você saber, né? Eu conheci várias pessoas que estão no ensino superior, tá? E eu quero falar especificamente das pessoas que fizeram uma universidade ou estão fazendo, PUC, USP, as federais, estaduais, né? Essas universidades e faculdades que são desejadas aí por uma série de pessoas que elas têm um status que na verdade não é tudo isso, né? Por exemplo, o que nós vamos usar como questionamento agora? Pensa um menino que ele estudou da sua primeira série lá do pré até o 3º ano. Aí ele fez a provinha, fez o Enem, seja a FUVEST, qual seja a sua prova, passou e entrou para a faculdade. Deu um ano de faculdade, ele pegou 4, 5 textos de pensadores e ele não consegue entender direito esses pensadores. Qual é o problema disso? Qual é o grande problema? O que nós temos que pensar? Peraí, por que essas molecadas não conseguem ler esses textos? Qual o problema de entender esse pensamento? Qual é o problema de entender Platão, Heidegger, Descartes, Nietzsche, Rousseau? Qual o problema de entender o texto e a ideia desses caras? Porque para o professor parece tão claro. Vamos fazer um questionamento, vamos voltar, vamos olhar para trás, né? O que eles aprenderam, como é que eles aprenderam e para que eles aprenderam? Será que eles aprenderam um sistema de informações que te leva somente a aprender a passar em provas? Porque essas perguntas sobre esse texto, sobre essas ideias, vai cair na prova. Será que eles aprenderam isso de uma forma onde eles não aprenderam a colocar isso na prática da vida? A entender como é que isso influencia na vida deles, e só para passar na prova? Quer dizer, pode ser que tudo isso que ele aprendeu tem uma estrutura tão mal feita que, na verdade, ele só aprendeu para passar na prova, sendo que, no mínimo, era para ele aprender e criar uma capacidade maior de refletir, pensar, raciocinar. Porque aí você resolve, você desenvolve, você consegue se envolver e entender quase qualquer coisa. Porque você tem uma boa capacidade de pensar, de raciocínio. Então, quer dizer, a pessoa pega um texto difícil e não consegue ler, ela não foi preparada para aquilo. Ela participou de um processo de ensino mecânico, sendo que o importante é ela raciocinar, ela entender, ela compreender para desenvolver ideias, para aplicar ideias. Quer dizer, se ela não consegue fazer isso, provavelmente o ensino anterior que ela teve não preparou isso para ela. Isso pode ser uma coisa muito grave. É isso que o Sócrates está questionando. Parece muito longe, mas está muito perto das nossas salas de aula. É isso que ele está questionando, olha só. O que é melhor ensinar? Pensa no que você está ensinando. Faz sentido o que você está ensinando? Como é melhor ensinar? Como é melhor? O que você está ensinando, você está ensinando como isso aí? Você está ensinando de uma forma interessante? Por exemplo, eu estudei numa escola, onde era uma escola muito legal, só que a gente nunca saiu da sala para aprender biologia. Eu acho isso uma monstruosidade.
Você está falando sobre fotossíntese, sobre células, sobre plantas. Você tem que ter contato com essas coisas para que as pessoas entendam a realidade daquilo. O dia que eu me maravilhei foi quando nós fomos no Instituto Butantan e eu vi células, eu vi tudo quanto é organismo microscópico no microscópio. Eu achei sensacional. Foi daí em diante que eu comecei a gostar de ciência, de biologia e as suas variações. Por quê? Porque eu tive contato real com aquilo, com aquilo que eu vi no livro. Então, quer dizer, Sócrates vai perguntar, como é melhor você ensinar? Como é melhor você ensinar uma pessoa? Você vai ensinar ela filosofia presa numa sala, sem ela conseguir se envolver em questões, em problemas reais, de forma real? Você não vai tentar simular nada? Tenta simular aí, vai. Um debate sobre algum tema polêmico do momento, um grupo vai defender o sim, um grupo não e um grupo neutro. Quer dizer, como é que você está ensinando esse conteúdo? Como é que ele vai se tornar relevante? Para que ensinar? Para que você vai ensinar isso? É o objetivo final. Isso ele vai questionar. Isso que nós estamos falando é teoria sobre a educação, a forma em que se vê a educação, como é que se aplica a educação. Preocupação do Sócrates. E isso ele vai falar que o início de você entender tudo isso é você olhar para você e falar assim, eu só sei que nada sei. Por quê? Exatamente pela complexibilidade das coisas. A filosofia, ao contrário dos sofistas, daqueles sábios, ela questionava as coisas. E quando você questiona, existe uma coisa muito interessante que vai ter ideias que você não vai conseguir alcançar um final para ela. Por exemplo, a existência. Você vai ficar pensando sobre a existência infinitamente e talvez você não ache uma resposta. Talvez você adote uma resposta, mas crendo que ela pode evoluir e desenvolver infinitamente. Por exemplo, a eternidade é uma ideia que você não consegue mensurar. Então, quer dizer, o que ele está falando? Você compreendendo isso, você consegue meditar nessas três coisas numa amplitude muito maior. Sabendo que cada informação tem um caminho tão longo, que você tem que parar para pensar. E o exercício de pensar na complexibilidade, na dificuldade, na dimensão do tanto de possibilidade que você tem de ideia, de pensamentos, é você melhorar a tua capacidade de pensamento, certo? Qualidade da educação. Isso que o Sócrates está colocando aqui com esses 3 pontos, preocupações dele com a educação. Tem uma coisa interessante também ainda no Sócrates, que é uma frasezinha que eu vou ler aqui para ficar bem claro. Para ele, a educação deve estar voltada para a vida moral, o diálogo, a capacidade de pensar, a análise de conteúdo. Outra coisa fundamental para Sócrates era você entender o conceito do que você está falando. Tá? Por exemplo, vamos colocar aqui uma ideia bacana. Eu peguei aqui uma etimologia de uma palavra, tá certo? Que é humilde, tá? Palavra humilde. E tem aqui um significado humilde, que não é vaidoso. Tem ou manifesta a virtude de conhecer suas próprias limitações. Vamos ficar com esse primeiro aqui, que parece que já me resume, né? O humilde é aquele vaidoso, tá bom? É o cara vaidoso. Vamos falar de Nietzsche agora, tá? Então, quando você fala pro cara assim, você tem que ser mais humilde, né? Você já parou para pensar, você está falando o que pro cara? Você está falando isso por quê? Para quê? E qual o seu objetivo com isso? Vamos usar o Nietzsche, que o Nietzsche vai falar sobre essa questão de uma forma muito interessante. Porque o Nietzsche ele vai acusar e apontar uma coisa muito legal, que é a inversão dos valores, né? A forma em que as pessoas deturpam os valores. E o Sócrates está falando que um grande problema disso é nós não entendermos o sentido das coisas e das palavras. E aí a gente usa elas de qualquer jeito. E usar essas palavras de qualquer jeito constrói e traz um resultado diferente do que verdadeiramente era para ser construído. Então vamos supor, você está conversando com uma pessoa, essa pessoa ela é inteligente, para você ela é inteligente, porque ela comporta e ela domina um tipo de informação que você não domina. Talvez não seja a sua área, né? E aí, ela dominando esse tipo de informação, é uma troca de informações entre vocês dois, mas vamos colocar essa pessoa em uma situação onde ela está corrigindo você pelo fato de você não ter aquela informação. E a correção dela vai partir de uma estrutura onde ela vai falar bastante coisa e te explicar bastante coisa para você entender aquele conceito errado. Inclusive, ela vai te explicar qual é o problema de você usar aquilo da forma errada e tal. Pode gerar várias reações. O Nietzsche vai falar de uma reação
clássica, que é o quê? É você se colocar no lugar de coitado, né, no lugar de uma pessoa fragilizada, porque o outro não é humilde, né? Ele tinha que ser mais humilde, porque ele está me corrigindo de uma forma desnecessária. Ele tem que ser mais humilde porque ele é metido, por exemplo. Então, você tá, em vez de você colocar a pessoa no lugar de uma pessoa que domina uma informação, você acabou de transformar ela em um ser mau, em um ser que está te desqualificando, né? E na verdade, ele está sendo humilde. Ele está usando o conteúdo que ele domina, da forma que ele domina, passando para você as informações da forma que ele sabe passar. Mas a pessoa que está sendo corrigida, como ela não tem o domínio, ela se rebaixa automaticamente ao falar que o outro é mau, que o outro é ruim, que o outro não é humilde, né? Então, quer dizer, é uma inversão de valores. Isso acontece com muitas pessoas. O Nietzsche vai denunciar isso. Nossa, chegamos até o Nietzsche aqui e falamos tudo isso por quê? Porque essa é a preocupação do Sócrates. Se você não entende o conceito do que você está falando, se você não fala, usa o conceito, o termo de uma forma correta, você pode estar construindo uma mentira, uma inverdade. E aí, lógico, nos diálogos de Platão, Sócrates, nós vamos ver muito isso. As pessoas acusando, né, outras em tribunais, apontando ideias e problemas que, na verdade, eles não poderiam existir simplesmente, ou então eles são fracos o suficiente, simplesmente porque o uso do termo das palavras estão errado, a percepção da pessoa está errada, tá certo? Isso gera uma série de problemas. Então, você conhecer bem, conhecer de verdade os termos e o significado das coisas é a única forma de você lidar com um conhecimento verdadeiro. Essa ideia que o Sócrates também vai cultivar e vai falar sobre a nossa posição em falar uma informação, conhecer uma informação. Vou dar outro exemplo interessante para você refletir. Outra informação interessante para você pensar sobre como é interessante você conhecer os termos. Senão você pode, lembra que quando você passa uma informação para o outro, você está educando? Lembra que a gente viu lá no começo, você está educando? Exatamente. Então, quando você passa e você está educando, você está levando uma transformação para o outro. Ele pode pegar essa tua informação, aplicar na vida dele e causar uma transformação. A educação, né, a troca de informações, é um ato político, assim como vai falar o Paulo Freire. Ela pode interferir na realidade, do micro para o macro, na realidade de uma pessoa, quanto na realidade de todo o andamento do mundo. Então essas ideias podem causar isso. Esse é o problema das ideias serem construídas sobre bases erradas, conceitos errados, mal feitos, mal interpretados, mal pesquisados e mal estruturados. Então vamos lá, por exemplo, vou falar de uma coisa polêmica que é a questão da esquerda e da direita, tá? As pessoas que criticam, e eu fiz uma pesquisa micro no ano de 2017 no Facebook, aonde eu perguntei para as pessoas, eu coloquei uma ideia e perguntei se ela era de esquerda ou de direita. Então eu vi que as pessoas, elas não entenderam direito o que era para fazer, né? A pesquisa era mais ou menos assim. Eu coloquei um questionamento sobre a questão do petróleo na época e eu perguntei para elas se era um pensamento de esquerda ou de direita. E eu pedi a participação delas. Aconteceu que o que eu percebi, eu dei 3 respostas. Esquerda, direita e não sei, né? O que eu percebi é que 90% das pessoas, elas não sabem o que é esquerda nem o que é direita. Porque esquerda e direita tem uma variável muito grande. E para você falar de esquerda e direita, não dá para você simplesmente falar esquerda ou direita. Você tem que contextualizar a esquerda que você está pontuando e a direita também. Então isso é muito importante. Porque você pode acusar um grupo, sendo que você, na verdade, está acusando o outro. Mas você relaciona esse termo a qualquer tipo de grupo que, às vezes, por causa de uma característica, você acha que todos eles fazem parte da mesma coisa. Por exemplo, o extremismo. O que é o extremismo, né? Para você, como você vê filmes americanos, o sistema imperialista americano, onde qualquer ameaça à cultura deles é terrorismo, né? Qualquer ameaça e ideias políticas que sejam contra a ideia deles, e essas ideias, eles falam que são ideias agressivas, eles transformam, então, esse povo em terrorista, né? E junto com o terrorismo vem o extremismo. Por quê? Porque eles falam que aquele ato de violência, aquele ato
que é um ato de ação extrema, são de extremistas. Logo, na tua cabeça, isso é uma pessoa extremista. Talvez uma pessoa que frita um ovo e não põe sal, ele é extremista, porque ele defende que o ovo não precisa de sal. Então, quer dizer, existem vários pontos sobre esquerda e direita, e nós levamos isso de uma forma muito errada. Essa preocupação do Sócrates, para você pode parecer uma coisa muito simples, mas ela pode influenciar drasticamente na política, nos votos, no sistema de educação do seu filho, no sistema de educação seu, do seu próximo, no sistema de construção da medicina, da pesquisa. Então, é uma preocupação que parece pequena, parece pura filosofia, mas na verdade é uma preocupação real, que até hoje aí, anda prejudicando o caminhar do mundo, né? Vamos parar de falar um pouco de Sócrates, porque senão a gente vai ficar só no Sócrates. O vídeo já tem 47 minutos e tem muito minuto de Sócrates aí. Vou falar um pouco dos outros, bem rapidinho. Platão. Platão, ele tinha as mesmas ideias do Sócrates, né? Em relação à educação de forma geral, mas ele tinha as pontuações particulares dele. Por exemplo, ele vai falar que a educação, né, o ensino, ele também é para despertar aquilo que já mora em nós, né? Aquilo que já é interno da gente. Então ele fala que nós temos já coisas dentro, internas a nós, e a educação ela vai fazer com que isso se liberte, cresça, desenvolva, amadureça, evolua, tá certo? Como se você já tivesse dentro de você coisas inatas, né? São aquelas coisas que já são de você, coisas inatas, como se você já tivesse algumas dessas qualidades, então, ou dessas habilidades, né, intenções, desenvolvimentos, e a educação vai fazer isso aflorar, tá certo? Uma das pontuações e uma como eu posso dizer, dos objetivos da educação, tá? Aristóteles, ele tem uma coisa bem específica sobre a educação, apesar de tudo, que é o seguinte, eu coloquei até uma frasezinha para ficar mais fácil de você entender. Finalidade de ajudar o homem a alcançar a plenitude e a realização do seu ser, principalmente quando isso acontece em relação à natureza, quando o homem se relaciona à natureza, tá? Então, quer dizer, o Aristóteles tinha aí, de forma geral, uma visão em que a educação servia para elevar o homem, para direcionar ele à sua maior capacidade, enquanto ser humano, enquanto homem, capacidade de vivência intelectual, relação com as pessoas, relação de construção, crença, relação com a natureza. Então, essa era uma visão do Aristóteles. Lógico, de forma geral. Todos esses autores e todos os autores de pedagogia ou de história, ou seja lá qual for, é interessante sempre se ler mais e se saber mais sobre a teoria deles, sobre a posição que eles tiveram sobre aquilo. Porque uma coisa muito interessante de você imaginar, não é porque o cara nasceu e pensou isso há 2000 anos atrás, não é por isso que a visão dele está errada ou está ultrapassada. Às vezes, ela é a melhor possível para determinado momento da sociedade. E nós simplesmente não sabemos disso, não pensamos, não damos isso como ideia, não usamos como debate, porque simplesmente a gente não sabe. Então é importante você correr atrás disso para você conseguir ter isso como argumento, como mais um plano de ideia. E aí a gente vai entender o seguinte, né? Que depois de tudo isso, todo esse processo onde a educação foi mudando na cultura grega, onde os pensadores pensaram a educação de várias formas, a preocupação que eles tinham com a educação, a forma que a educação foi sendo transformada, lá na cultura primitiva, até agora nesse momento da cultura grega, a cultura grega 2 séculos antes de Cristo, nós vamos entender o seguinte, né? Que o homem, uma coisa importante de reflexão, é que o homem ele é resultado da produção da sua própria cultura, né? Então você faz uma educação familiar, você como grupo familiar vai crescer uma criança, ela é resultado dessa cultura familiar e ela vai reproduzir essa cultura familiar e o filho dela vai ser resultado dessa cultura familiar e assim por diante, até que alguém quebre o ciclo, tá? Mas o homem, ele é resultado da sua própria cultura, ele cria uma cultura e essa cultura vai influenciar nele, isso é muito interessante, né? Vai moldar e vai manter ele naquela posição. Lógico, estamos falando de forma geral, até porque você pode imaginar que, né, como eu disse, sempre vem alguém para quebrar o ciclo de cultura familiar. Encerrar o vídeo por aqui, compartilha, curte o vídeo, se inscreve no canal, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer pontuação, qualquer coisa, deixa nos comentários. Para você saber, eu estou lendo material que eu tenho de pedagogia, estou explicando o material que eu tenho de pedagogia.
tá? Dependendo do material, eu posso ou não colocar as referências de qual material é esse, tá certo? Mas não fique preocupado. O que você precisa saber é entender bem o que eu estou explicando, tá? O que o texto que eu tenho sobre pedagogia está abordando, tá certo? Então, é um texto ponto a ponto, ele não é um texto para abrir grandes debates, ele é um texto claro para que você entenda o conteúdo e mais para frente, quando você tiver uma boa bagagem, você poder questionar, construindo as suas ideias. Isso aí, galera, valeu, até o próximo vídeo, até mais.